Passo agora a palavra para o senhor Ellison Santos. Ele é psicólogo, especialista em análise existencial e logoterapia. Dedica seus estudos à psicologia do amor e à prevenção do suicídio em adolescentes. Ele abordará o tema, o desenvolvimento psicológico saudável na adolescência e a prevenção da gravidez precoce. Eu passo a palavra agora ao nosso palestrante. Olá, boa tarde a todos que estão assistindo. Agradeço à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente pela confiança, pelo convite, e também celebro aí com os outros convidados esse momento importante em que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, tantas outras secretarias se unem para falar de algo importantíssimo, que é os adolescentes, que é a realidade das novas gerações. E como psicólogo, eu me coloco, né, nesse momento, me incluo nessa reflexão com o intuito de trazer uma contribuição desse olhar que a psicologia tem, com seus limites, como toda a ciência, mas também com muitos recursos para nos ajudar, como sociedade, a fazer esse questionamento. Qual é o mundo que nós estamos oferecendo para esses adolescentes e como nós, como adultos, compreendemos os adolescentes, o que é saudável do ponto de vista social, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, existencial, o que é saudável para um adolescente. E é claro que essa reflexão ela não é simples, ela é uma reflexão complexa, e eu pretendo, obviamente, de uma forma muito resumida, oferecer aí algumas luzes de reflexões que eu tenho feito no meu trabalho ao longo desses anos como psicólogo clínico e também como pesquisador. Bom, eu peço que, por favor, coloque aí a projeção, agradeço, né? Então, aí o tema, o desenvolvimento psicológico saudável na adolescência, pode passar, por favor. Nós, como seres humanos, e principalmente como adultos, nós estamos aqui nos colocando como adultos de diferentes setores da sociedade, do governo, para buscar soluções sobre aquilo que é saudável para os adolescentes. Mas nós precisamos entender o que é saúde, o conceito de saúde, né? A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um bem-estar, né? Um bem-estar pleno. E também a Constituição vai dizer desse direito que todos nós temos à saúde, mas como será que nós podemos olhar para todos os brasileiros hoje, nesse momento, e dizer que o brasileiro, de uma forma geral, vive uma saúde plena, né, um bem-estar pleno? Então, esses temas, eles são subjetivos também, eles não são apenas objetivos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para falarmos de saúde na adolescência, nós precisamos entender que a saúde não é apenas objetiva, não é apenas física. Há muita subjetividade. E essa subjetividade passa pela forma com que nós, adultos, lidamos com a própria vida e com a vida dos adolescentes. Eu inicio com essa frase do psiquiatra vienense Viktor Frankl, inclusive ela faz parte do prefácio do meu livro Heróis da Nossa Existência, que eu falo sobre a psicologia do amor, porque aqui Frankl ele faz também uma citação de Goethe, conversando com estudantes nos Estados Unidos. Se tomamos o homem como ele realmente é, nós o fazemos pior. Mas se o superestimamos, o promovemos ao que ele realmente pode ser. Bom, eu inicio com essa fala para dizer que muitas vezes o olhar que nós temos diante de nós mesmos, e principalmente para com os nossos mais jovens, com os adolescentes e as crianças,
muitas vezes não têm esse caráter de acreditar nessa vida em potência que sonha e que precisa ver o mundo como um desafio a ser desbravado, como um lugar possível, onde a vida é possível. E é tão importante isso que depois nós vamos ver, mais para frente, vou apresentar aqui alguns estudos que vão confirmar isso, de como que a expectativa dos pais, a expectativa dos adultos tem a ver com essa saúde possível que os adolescentes têm. Cito, foi falado, aqui o secretário Rafael falava da experiência dele de ver aí uma menina de 14 anos dando à luz e dizendo que esse era o sonho da vida dela. Será que nós, como sociedade, estamos dando para os nossos adolescentes a possibilidade de sonhar? Mas não um sonho apenas sexual, um sonho prazeroso de algo que está aqui perto de mim. Não, de coisas que eu posso construir. Eu posso realmente sonhar nesse país em construir uma empresa, em ser bem-sucedido, em ser uma pessoa reconhecida socialmente. E eu sei que se isso é possível na sociedade, eu, como adolescente, eu vou investir, eu vou procurar saber qual é o caminho. É o caminho da educação. Então, a educação é privilegiada. As pessoas que estudam, elas são reconhecidas no nosso país e o nosso país oferece para todos esses adolescentes essa educação para que eles possam realmente perceber que é possível trilhar um caminho para a construção desses sonhos, porque quando nós olhamos para o adolescente e não acreditamos nessa potência que ele tem, ele mesmo não acredita. Eu me lembro de ouvir uma das coisas que mais me marcaram há uns 15 anos, quando eu iniciava a prática clínica, de ouvir um pai de um menino de 9 anos, esse pai dizendo que não via no seu filho um campeão. Vamos ver aqui, com algumas argumentações teóricas, que essa fala desse pai é profundamente equivocada. Quando nós olhamos para uma criança e um adolescente e não vemos um campeão, é porque nós, como adultos, não estamos sendo campeões. Porque essas novas gerações não estão preparadas. Os problemas que estão nos mais jovens são um reflexo nosso, da nossa sociedade adulta, de nós adultos. Um pequeno contexto histórico para nós falarmos um pouco sobre sexualidade. No início do século XX, o Freud, lá na Europa, ele falava da repressão sexual, e se tornou um boom, né, no campo da psicologia, da psiquiatria, do desenvolvimento do pensamento psicológico, porque era causadora de neuroses e tantos outros problemas, como nós estudamos na psicanálise. E é importante a gente pegar esse contexto histórico, por quê? Porque 100 anos atrás, a mulher não tinha espaço. Então, a repressão sexual era gigantesca, né? E crises de histeria e tantos outros problemas que aconteciam, como também o próprio suicídio. E aí nós temos aí Viktor Frankl, que é o autor da terceira escola vienense de psiquiatria. A primeira é a de Freud, de psicanálise, a segunda do Adler, da psicologia individual, e a terceira do Viktor Frankl. E Viktor Frankl, no início do século passado, meados da década de 30, ele coordena um departamento no Hospital de Viena de suicídio feminino, de mulheres suicidas, atendendo aí mais de 3.000 casos em alguns anos. Então, nós vamos perceber que há um contexto histórico que está profundamente relacionado com a visão que nós temos da mulher. E isso vai desaguar aqui nessa reflexão que nós estamos fazendo sobre a gravidez na adolescência. Tem muito a ver com essa visão. Em meados do século passado, Viktor Frankl já coloca o problema da inflação sexual. Então, a supervalorização do prazer sexual, e aí ele vai falar da consequência disso, que é a frustração existencial. Não só da inflação sexual, mas de tantas outros problemas de uma inflação, de uma supervalorização do material, de uma visão reducionista do ser humano,
né, essa visão de que o ser humano, a nossa busca primordial é pelo prazer ou pelo poder, né? Então, esse naturalismo, né, de que somos assim, nascemos assim, vamos ser sempre assim, que vai contra aquela frase inicial que nós abrimos falando dessa necessidade de colocar, de supervalorizar o ser humano para que ele busque, para que ele vá atrás. E aí a gente tem o final do século, início desse século, com Zygmunt Bauman falando sobre o amor líquido, um tema que muitas pessoas conhecem, que é essas relações sem solidez, e como que nós vamos desaguando em tantos sintomas que outros colegas já falaram, e que tem a ver com o comportamento de risco dos adolescentes. Pode passar, por favor. Bom, aqui são números, né, que já foram falados, né, dessa diferença, a importância que nós temos de estudar cada região do país, porque é um tema que está profundamente relacionado à questão cultural. Pode passar. Agora, esse próximo dado eu acho importante, né, a professora Mercedes também colocou, e enquanto aqui no Brasil apresenta 34 nascimentos para cada 1.000 mulheres, isso com números de 2016, a gente vê aí países como Alemanha, França, Suíça, Espanha, Itália, Bélgica, com números inferiores a 4. Então, a nossa realidade, é claro que a gente precisa entender e estudar com mais afinco a nossa realidade, mas precisamos pegar esses exemplos. Por que é tão diferente? O próprio Estados Unidos, que é bem mais do que a Europa, os números está bem mais abaixo do que a gente, aí com 8,69, mas é claro que aí a cada ano os números vão mudando. Pode passar, por favor. Bom, aqui só para a gente poder entender que a adolescência ela é diferente da puberdade, né? Então, a puberdade, né, que significa essa idade viril, né, a presença de pelos na região pública, né, toda a etimologia da palavra que está aí para vocês verem, que é essa transformação. Ela acontece 10, 11, 12, 13, 14 anos, né, alguns adolescentes mais, outros menos. Ela é um marco no físico. Agora, quando nós olhamos para o físico de um adolescente, você pode ver uma menina de 15 anos que parece ter um corpo de mulher, ela parece estar pronta, mas a gente vai ver que, na verdade, e vários estudiosos respaldam essas pesquisas, que, na verdade, essa menina não está pronta, intelectualmente, psicologicamente, existencialmente, porque o aspecto físico não diz sobre a realidade psíquica da adolescente, do adolescente. Há um processo que ele vai se estender aí dos 10 aos 21, 22 anos, há aí um processo de maturidade, que nós vamos perceber que as pesquisas vão trazer para a gente, que essa não maturidade, essa imaturidade psíquica também corresponde aí a vários fatores de mudanças hormonais e também do próprio desenvolvimento cerebral. Ou seja, ao olhar para uma menina que parece ter um corpo de mulher, o homem não pode interpretar isso como, então ela pode engravidar, então ela pode ser mãe, então eu posso ter relações sexuais com ela, e aí nós precisamos entrar nessa reflexão sobre o papel do homem dentro desse contexto da realidade da adolescência, porque a adolescência é um momento de desenvolvimento em que essa pessoa que ontem era uma criança, ela agora quer desbravar o mundo. E essa busca por desbravar o mundo tem a ver com mostrar-se também. Então, quando a menina ela busca, de repente, mostrar um pouco mais do seu corpo, ela não quer, ela não está dando para o homem o aval para ser abusada, para ser desrespeitada, de forma alguma. Ela está expressando
sua própria sexualidade, a sua corporalidade, a sua vida, a visão que ela tem de si mesma. Então, isso precisa ser bem entendido. O François Douto, em 1990, vai dizer que esse período é um tempo de sofrimento, até mesmo de adoecimento. É como se fosse um purgatório similar ao sofrimento do parto, porque é um segundo nascimento psicológico. Pode passar. Bom, aí, só para a gente poder ilustrar essa imagem do cérebro, né, essa ressonância magnética que mostra aí imagens cerebrais de 4 a 22 anos de idade. E aí a gente vai ver a mudança aí da substância cinzenta no nosso cérebro, que a gente vai ver que ela vai diminuindo, essa parte azul, ela vai diminuindo. Então, é claro que ela diminui de volume, mas ela aumenta na densidade, ela vai depois, para nós adultos, ela deve estar mais concentrada nas áreas, o que permite com que a gente tenha uma capacidade de discernimento e de controle dos nossos impulsos superior ao adolescente. Então, o adolescente lá, até os seus 18, 19 anos, ele não está pronto. Ele está num processo de desenvolvimento. Pode passar, por favor. Importante nós compreendermos que esse processo de desenvolvimento ele vai acontecendo no campo físico e no campo social. Por quê? Porque o adolescente está aprendendo com o ambiente. E quando muito bem falado sobre essa educação não violenta, né, a comunicação não violenta, como a Dorita colocou, como que o ambiente, muitas vezes estressor, traz prejuízos para o adolescente, afeta de forma direta a sua personalidade, a sua capacidade de desenvolvimento. Então, aí, um estudo com jovens de Nova York demonstrou o desempenho cognitivo diminuído sob estimulação emocional negativa breve e prolongada em jovens de 18 a 21 anos. Ou seja, diante de uma estimulação negativa, o desempenho cognitivo, intelectual, foi diminuído. E aí nós estamos falando de gravidez na adolescência. Para quem é pai, quem é mãe, quem já teve filho, sabe que a gravidez é maravilhosa, é linda, mas traz uma grande dor de cabeça, principalmente nos primeiros anos de vida. Os pais precisam ali se dedicar, o ser humano precisa de alguém, de adultos, e não só da mãe, mas também do pai, da presença do homem, para poder ajudar a se desenvolver como pessoa. E se a adolescente não está preparada, quando ela fica grávida, ela piora, porque além de ter que enfrentar, de assumir uma responsabilidade para a qual ela não está preparada, ela tem que se submeter a essas muitas estimulações negativas, e isso vai trazer consequências negativas para ela. E aí, mais um estudo, né, essa lacuna temporal entre a puberdade, que impele os adolescentes à busca de emoção, porque, assim, o adolescente, por conta do seu cérebro ser assim, é natural que ele precise buscar emoções, ele quer viver intensamente as emoções, ele se torna adepto de causas, ele busca a emoção, o esporte, o rock, a música, as artes, tudo isso faz parte do mundo do adolescente, mas muitas vezes isso, se não é bem acompanhado pelos pais, pelos adultos, vai para o mundo da criminalização dos comportamentos de risco, inclusive o risco da gravidez. Então tem esse lado. E aí tem uma lenta maturação do sistema de controle cognitivo. Então, o sistema que todos nós temos de controlar o nosso aspecto cognitivo, o nosso instinto, os nossos impulsos, ele está diminuído no adolescente. Então, torna a adolescência um período de elevada vulnerabilidade para o comportamento de risco. Pode passar. Então, muito importante nós termos isso
em mente, né? O adolescente, ele fica vulnerável, ele está vulnerável, ele é vulnerável, não porque falta juízo, não porque ele tem que ser uma pessoa, a gente tem que cobrar que ele seja mais responsável, claro, tudo isso faz parte do processo de educação, mas não é por isso que ele é assim, é uma limitação da idade, e tendo isso em mente, a gente vai conseguir construir políticas públicas que realmente sejam eficazes. Então, nós temos aí a questão do sentido da vida, né? Muito bem colocado, a Ângela Gandra também colocou sobre o sentido da vida, né? Nós precisamos ver nos adolescentes e nas crianças pessoas, seres humanos que buscam o sentido da vida. Mais do que o prazer, mais do que o poder, cada uma dessas pessoas, cada um de nós precisa e buscamos constantemente o sentido da vida. Por quê? Porque se vemos isso, nós vamos oferecer condições para eles encontrarem o sentido da própria vida. O professor de Harvard, Donald Farnsworth, ele coloca, a grande doença do nosso tempo é a falta de objetivo, é o tédio, é a falta de sentido e propósito. O Henry demonstrou aí, no estudo com mais de 2.900 adolescentes, que a falta de sentido na vida explica como a vitimização leva à ideação suicida e que o efeito nocivo da vitimização na ideação suicida diminui à medida que o sentido da vida aumenta. Então, mais do que oferecer prazer para a juventude, nós precisamos oferecer desafios que propiciam a esses jovens a buscar e a encontrar o sentido da vida. E é importante e é interessante que quando eles encontram esse caminho frutuoso, esse caminho seguro para poder buscar o sentido da vida, como que eles deslancham. E aí a gente vê as iniciativas no mundo do esporte, adolescentes que se desenvolvem, e eles não querem saber do sexo. O sexo não é a principal busca. O sexo é uma consequência desse processo evolutivo que vai acontecer em algum momento da vida. Não, o foco é o desenvolvimento no esporte, o desenvolvimento nas artes, o desenvolvimento na escola, quando o adolescente descobre o prazer de estudar, de ler um livro, de participar de uma Olimpíada, enfim. São iniciativas que precisam acontecer, mas que dependem dessa nossa visão. Como nós vemos nossos adolescentes. Pode passar, por favor. Então, eu estou aqui tentando correr por causa do nosso tempo, mas tentando oferecer aí algumas bases que vão estar muito bem mais fundamentadas aí também no material que a gente disponibilizou aí para a secretaria. O Viktor Frankl, ele vai dizer que a essência da existência humana, ela radica na sua autotranscendência, quer dizer, é o sair de si. Ser humano significa dirigir-se e ordenar-se a algo ou a alguém, entregar-se a uma obra a que se dedica, a uma outra pessoa a quem ama ou a Deus a quem serve. Então, ser humano é isso, é sair de si. E a gente sabe, gente, que quando nós voltamos para nós mesmos, a gente fica em si mesmado, há esse movimento de vitimização, esse movimento de adoecimento. Gente, nós não estamos falando apenas da gravidez precoce no país, nós estamos falando de um país que bate recordes e é líder mundial em ansiedade, em transtornos de ansiedade, que é o 5º país em transtornos de depressão. Nós estamos falando de adultos que estão sofrendo porque não conseguem, não percebem, não conseguem encontrar ali uma visão saudável sobre a sua própria existência, e é claro, como que vamos cuidar dos nossos adolescentes. Pode passar, por favor. E aí, Viktor Frankl nos ajuda a perceber que essa autotranscendência, que é o sair de si, ela quebra essas ideias e imagens do homem no sentido de algum monadologismo, essa coisa simplista, reducionista, o ser humano reduzido a uma coisa, a um objeto, ou comparado a um animal, o ser humano que não atinge, um ser humano que não é capaz de atingir o sentido da vida, os valores da vida, para si mesmo, orientando-se para o mundo, interessando-se exclusivamente por si mesmo, como se lhe importasse a conservação e o restabelecimento da homeostase.
esse debate teórico e prático que Viktor Frankl traz para a visão da psicologia em seus mais de 40 livros e presente depois em várias universidades americanas e da Europa e também aqui na Argentina, vai trazer esse questionamento diante de visões de ser humano que tentam reduzir o ser humano. Né? E ele vai dizer, olha, esse monadologismo, esse simplismo, esse reducionismo ignora que, como demonstram Bertalanffy, Goldstein, Alport, Charlotte Bühler, o princípio da homeostase, essa coisa de, não, a gente tem que tirar a atenção dos adolescentes, e aí a gente vê esse crescimento exorbitante do uso de maconha entre adolescentes para tirar a atenção. Isso não funciona, né? A vida precisa de uma certa atenção. E aí Frankl vai comprovando com tantos outros autores que isso não existe, principalmente no campo da psicologia. Pode passar, por favor. Bom, qual é o papel da educação? Né? Frankl vai dizer para a gente, vivemos uma época de sentimento de falta de sentido, que se difunde rapidamente, em uma época de vazio existencial. A principal tarefa da educação, em lugar de dar-se por satisfeita com a transmissão de conhecimentos e tradições, é de aperfeiçoar essa capacidade, a consciência, que permite ao ser humano descobrir os sentidos únicos. A educação deve promover a capacidade de tomar decisões de maneira independente e autêntica. Então, se nós, como adultos, como Estado, como produtores, desenvolvedores de políticas públicas e membros da ciência e da educação, se nós olhamos para esse adolescente, para as crianças do nosso país, e vemos neles seres humanos potentes, capazes de construir grandes coisas, o foco da nossa educação vai ser diferente. Porque nós vamos educar essas crianças e esses adolescentes para eles serem buscadores, para eles serem desbravadores, para eles terem consciência. E tendo consciência e espaço para viver os seus sonhos, aí sim eles vão poder dizer não para aquilo que está fora do lugar, se prevenir, se cuidar, né? Não se entregar para comportamentos de risco. Pode passar, por favor. Bom, nós temos aí essa grande necessidade de perceber, de captar quem é o ser humano, e é claro que isso é uma tarefa difícil. A gravidez precoce e o suicídio. Deixa eu colocar aqui. Não, desculpa, gravidez precoce e saúde. É que não passou aqui para mim, mas eu tô abrindo aqui. Bom, então o que nós vamos ver, gente? Nós vamos ver aqui que mais de 90% das adolescentes grávidas descrevem que as suas gravidezes, que as suas gestações não foram planejadas. Olha só, 90%, claro, gente, porque elas não estão preparadas, não estão maduras. E 50% das gestações das adolescentes ocorrem dentro dos 6 meses de iniciação sexual. Começou a vida sexual, dali a algum tempo já fica grávida. E aí a consequência, a gente já viu em tantos números aí que os próprios secretários colocaram, deputado, enfim, as consequências estão aí. Então, não estão preparados e não é planejado. Pode passar, por favor. E aí a gente vai ver como que os pais adolescentes também tendem a ter recursos financeiros limitados, desempenho acadêmico deficiente e altas taxas de evasão escolar. Muitos pais adolescentes são eles próprios frutos de gravidez na adolescência. Então, esse ciclo que vai só aumentando se nós não intervirmos.
O cuidado pré-natal, aparentemente, também nem sempre pode superar as desvantagens biológicas de uma menina ainda em fase de crescimento, cujo próprio corpo pode estar competindo com o feto em desenvolvimento por nutrientes vitais. Passar, por favor. O papel do homem. Gente, o nosso tempo é muito curto, mas são reflexões profundas, reflexões necessárias. A nossa cultura, há muitas décadas, há muitos anos, vem evoluindo, né, com relação ao papel da mulher e do homem na família, no contexto social. Isso é importantíssimo que a gente fale, mas ainda há muito que se evoluir, ainda há muito que se desenvolver. Nós ainda temos visões muito reducionistas em relação ao papel do homem. Fala-se muito da menina, o que vamos fazer para a menina, temos que educar as meninas, temos que oferecer várias ações que envolvam as meninas, as adolescentes, mas precisamos resgatar o papel do homem. Quem é o pai? E não só quem é esse pai, mas qual é o papel do homem adulto também na família. Porque é olhando para esses homens adultos que os meninos também se comportam. Então, essa visão distorcida, essa visão desconectada e equivocada da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira, também precisa ser atacada no sentido de ser envolvida. Nós precisamos trabalhar unidos em relação a isso, e não apenas os ministérios, os diferentes ministérios, mas as diferentes partes da sociedade, como foi bem colocado pela Mercedes, a mídia também precisa entrar nessa parceria para mudar essa visão. A entrada das mulheres na força de trabalho, ela pode ter causado estresse na família, claro, porque a mulher antes ficava só em casa, agora ela está saindo, mas estudos do Goldscheider e outros estudos vão demonstrar o seguinte, que à medida que os homens se juntaram às mulheres na esfera privada da família, em vários países da Europa, esse estudo é em vários países da Europa, e esses resultados foram provando o quê? Que, na verdade, a família se fortaleceu. Não porque a mulher saiu, mas porque o homem começou a entrar mais na família. Então, o homem precisa assumir esse papel. Nós vivemos numa sociedade uma carência de pai, uma carência da figura masculina. Então, precisamos reforçar isso, o papel do homem em todas essas fases e essas situações. Pode passar, por favor. Já vamos aí encaminhando para o final. É claro que tem muita coisa para falar, mas... Enfim, esse mundo dos adolescentes, né, muitos estudos, né, que vão relacionar aí esses efeitos negativos, aí, efeitos relacionados ao ambiente, né, então as toxinas, os poluentes, o ruído, a aglomeração, o caos, a habitação, escola, qualidade da vizinhança, tudo isso afeta o desenvolvimento do adolescente, o desenvolvimento saudável do adolescente, o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, também a exposição precoce às adversidades. Então, muito importante falarmos da violência doméstica, muito importante falarmos do autoritarismo dos pais. Os pais precisam colocar limite e dar afeto, porque se só coloca limites é o autoritarismo e as consequências são negativas. Se dá afeto sem colocar limite é uma educação indulgente, né, que vai trazer consequências negativas. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio. Pode passar, por favor. E aí, né, o que eu já falei, né, o impacto que os pais têm no desenvolvimento dos filhos se dá principalmente na média aí dos 12 anos de idade. Então, essa fala, né, que alguém compartilhava que a menina de 14 anos disse que queria começar a vida sexual e a mãe disse, olha, depende de você. Isso é um equívoco. É um equívoco de uma cultura que nós estamos criando, de que precisamos respeitar a liberdade do adolescente, mas o adolescente não sabe o que quer, ele não está pronto, ele precisa de orientação. E aí, como nós vimos, e Freud já nos falava, repressão sexual, a repressão, ela também é negativa. Então, não é
questão de reprimir, é questão de educar, de conversar, de dar razões e de dar também asas para os sonhos, para os projetos de vida. Uma educação, de fato, positiva. Pode passar, por favor. Bom, o estresse infantil dá origem a uma vigilância excessiva. Esse é um estudo maravilhoso, né, que o Miller faz com seus colegas. Por quê? Porque eles verificaram que há ali uma mudança na proteína do cérebro, em algumas áreas hormonais, em que a criança que é colocada em muitas situações de estresse, ela começa a desenvolver ali uma vigilância excessiva contra ameaças. Então, ela vai, lá na frente, na vida adulta, também ter consequências negativas psicológicas. Então, desconfiança nos outros, relacionamentos sociais ruins, autorregulação prejudicada, escolhas de estilo de vida pouco saudáveis, e aí uma coisa vai trazendo a outra. Né? Então, não apenas a gravidez precoce, mas também comportamentos de risco, relacionamentos que não vão ser saudáveis, enfim. O estresse precoce confere padrões alterados de descarga endócrina e autonômica. Pode passar, por favor. As expectativas educacionais mais elevadas dos pais, e esse é um estudo do Jung e seus colegas, que vai dizer que essas expectativas educacionais mais elevadas foram positivamente relacionadas à satisfação com a vida de seus filhos 2 décadas depois, por meio de expectativas, autoestima e nível de escolaridade das crianças. Então, se os pais têm alta expectativa, e aí a gente entra em outros mitos da nossa cultura, as pessoas dizem, olha, a expectativa é a mãe da frustração, então não vamos esperar nada, vamos olhar para o nosso país e ver, não, o Brasil é assim mesmo, né? A cultura é assim mesmo, a sexualidade no Brasil é assim mesmo, a forma que o adolescente vê a vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós estamos colocando o nível muito abaixo do que pode ser. Nós precisamos dizer para os pais que os pais têm que ter expectativa, sim, porque quando os pais têm expectativa, o filho olha para a vida e fala assim, puxa, eu vou conseguir, eu vou me desafiar, e eu vou atrás, porque o meu pai acredita em mim, minha mãe acredita em mim, enfim, quanta coisa maravilhosa pode acontecer. Eu via esses dias um documentário com a Xuxa e depois com a Gisele Bündchen, ambas falando das suas mães, ambos documentários falando do papel dos pais delas para o desenvolvimento e para o sucesso. Essa segurança, essa expectativa é importantíssima. Pode passar, por favor. Ainda, né, nessa reflexão sobre o papel, já buscando um fechamento, eu sei que eu estou extrapolando aqui o meu tempo, o problema da gravidez na adolescência requer uma solução multifacetada, ela deve incluir programas e políticas para encorajar o adiamento e abstinência da atividade sexual, mas também deve reconhecer que muitos jovens tornam-se sexualmente ativos e necessitam de educação e informação para prevenir a gravidez e as DSTs. Ela requer atenção a fatores subjacentes que colocam os adolescentes e as famílias em risco, redução da pobreza, do fracasso escolar, dos problemas comportamentais e familiares, e aumento de empregos, treinamento, de habilidades e educação sobre a vida familiar, e deve visar aqueles jovens com risco mais alto. Pode passar, por favor. Bom, e aí temos aí alguns exemplos, né, que foram até colocados aí pela Mercedes e que eu replico aqui com uma outra visão. Países industrializados da Europa têm fornecido educação sexual abrangente e universal por um tempo muito maior que os Estados Unidos. Programas abrangentes encorajam os adolescentes a adiar a relação sexual, mas também visam melhorar o uso de contraceptivos entre adolescentes sexualmente ativos
Esses programas incluem educação sobre a sexualidade e a aquisição de habilidades para tomar decisões sexuais responsáveis e para comunicar-se com os parceiros. Eles fornecem informação sobre riscos e as consequências da gravidez na adolescência, enfim, os métodos aí que vocês também já colocaram previamente. E aí, no próximo slide, eu coloco aqui uma conclusão, né? Verificou-se aí que a saúde psicológica do adolescente, fecho com essa mensagem, é fortemente influenciada pelo ambiente em que vive. As melhores práticas de prevenção de comportamento de risco estão relacionadas a programas educativos que envolvem adolescentes, pais, professores e outros setores da sociedade. Gente, isso é importantíssimo. Nós precisamos focar nos adultos. Precisamos fazer ações que envolvam os adolescentes, que propiciem a eles caminhos para eles poderem viver o belo da vida, oportunidades para viver o belo da vida, mas também precisamos envolver os adultos, os pais, a família é o centro disso, mas a sociedade de uma forma geral, os meios de comunicação, a imprensa, os setores de educação, nós como psicólogos, como cientistas de várias áreas, estamos aqui porque o sucesso dos nossos adolescentes é o nosso sucesso, né? O sucesso das próximas gerações é o nosso sucesso, mesmo que a gente não esteja aqui, mas que a gente deixe um legado de crescimento, realmente crescimento emocional, crescimento existencial. Que o Brasil, de fato, seja um país muito melhor por causa das ações que nós fizemos pelos nossos adolescentes. Bom, agradeço. Pode passar, por favor. Aí está algumas referências bibliográficas, e pode passar. Tem aí os contatos do nosso instituto e também do meu site. Muito obrigado.